Livramento, deputado federal, Rodrigo Valadares. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos, é um prazer aqui muito grande estar com vocês. Estava aqui ouvindo também atentamente as palavras do doutor e tempos difíceis que a gente vive, mas que Deus possa iluminar a nossa nação e obrigado pelo convite para a gente poder fazer esse bate-papo. Amém. Nós que agradecemos pela sua participação desde já. Olha só, eu vou trazer para o senhor o tema que é um dos destaques que temos aqui hoje no programa, que parece que existe até um desconforto por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a Alexandre de Moraes, que existe até uma pressão por parte deles para que o ex-presidente Jair Bolsonaro migre para uma prisão domiciliar. Sabemos também que Flávio Bolsonaro teve uma conversa ontem com o próprio Alexandre de Moraes, fazendo o mesmo pedido. O senhor imagina que pode acontecer daqui para frente? Quão importante é que a oposição pressione por uma prisão domiciliar? Olha, já deveria ter acontecido, e isso é algo que a gente já vem pressionando há muito tempo. Nós temos no nosso sistema prisional brasileiro pessoas com crimes reais, tráfico de drogas, homicídio e por aí vai, que estão em prisão domiciliar. E pessoas que, inclusive, não têm nem sequer comorbidades. Mas dentro do direito alexandrino, dentro da perseguição política que Alexandre de Moraes deseja fazer contra o presidente Bolsonaro, um senhor de mais de 70 anos, com inúmeras comorbidades, o número de atendimentos médicos que o presidente Bolsonaro teve nos últimos, né, dias é realmente algo assustador e alarmante. É um senhor de idade que precisa de muitos cuidados. Nessa última crise, foi dito pelos próprios médicos que se tivesse demorado 1 ou 2 horas a mais, a chance de sobrevivência era de apenas 50%. Então nós temos o cenário de um perseguido político condenado por crimes inventados por um tribunal de exceção que, além de ser perseguidor, hoje tudo aponta que também é corrupto, ou seja, que estava parte dos seus integrantes envolvidos em esquemas de corrupção, e aí você tem contratos, você tem valores pagos, você tem conversas apagadas, fica aquele questionamento, se você não está falando nada de errado, para que utilizar subterfúgios de visualização única ou de apagar conversas? Tudo isso já é muito questionável. E dentro desse bojo está o presidente, um senhor com comorbidades, que já deveria estar em prisão domiciliar, e a gente continuará pressionando. Hoje o Senado, na sua grande maioria, já fez também a sua manifestação pela prisão domiciliar. Nós assinamos também, enquanto Câmara dos Deputados, pela prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, porque se o presidente falecer, se o presidente morrer devido às condições insalubres que está pela perseguição de Alexandre de Moraes, o sangue do presidente Bolsonaro estará nas mãos de Alexandre de Moraes. Por isso que nós, mais uma vez, clamamos, pressionamos e iremos cobrar a prisão domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro. Deputado, o senhor era o relator, né, do PL que concederia anistia aos réus do 8 de janeiro. No ano passado tivemos aquelas manobras que redundaram no esvaziamento do PL da anistia, a designação do próprio Paulinho da Força como relator. Como é que o senhor vê, né, esse movimento e agora, em relação ao próprio PL da dosimetria, essa resistência do presidente do Senado a convocar uma sessão do Congresso Nacional para votar o veto ao PL da dosimetria? Olha, isso é muito importante. Nós relatamos o PL da anistia na CCJ e a nossa intenção, nosso relatório está publicado, era realmente conceder anistia para aquelas pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu ao controle, que foi isso que aconteceu no dia 8. Não foi nenhuma tentativa de golpe, não foi nenhuma tentativa de revolução ou de subverter o resultado do sufrágio universal do último outubro. Não, foi uma manifestação que saiu do controle, como várias a esquerda fez, o MST, a CUT, que já depredou, já fez, né, o escarcéu, o escambau. Então, o nosso relatório era pela concessão da anistia ampla, geral e restrita. Porém, nos retiraram da relatoria justamente por causa disso, porque queriam um relator que não desse anistia. E aí vem para lá, vem para cá, enquanto isso as pessoas presas, mas vem para lá, vem para cá, conversa de gabinete, tomando café quente, água gelada, no conforto de gabinete, decidindo a vida de pessoas inocentes. Essa demora toda e chegam na dosimetria. E, mais uma vez, acordos são descumpridos. Nós abrimos mão, não apresentamos os destaques, ou seja, não lutamos para que o projeto fosse votado o projeto original ou que houvesse um substitutivo ao relatório para, sim, conceder anistia.
votamos com pesar pela dosimetria, que não queríamos, o que nós queríamos era anistia, e mais uma vez está aí. Lula veta, até agora não tivemos sessão do Congresso Nacional para que a gente possa derrubar esse veto. Enquanto isso, as pessoas inocentes, porque é isso que eu entendo das pessoas do dia 8 e de toda essa trama golpista e dessas pessoas que estavam subvertendo o Estado Democrático de Direito, nesse inquérito aí das fake news que se arrasta por 7 anos, né? E hoje a água começa a bater na bunda, inclusive da mídia, que tanto, né, incentivou e apoiou esse inquérito inconstitucional, e aí, claro que não está a Gazeta, mas toda a mídia, né, mainstream do nosso país, todas as instituições que apoiaram o autoritarismo, as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, hoje começam a ver o sistema se voltar contra eles. Nós temos hoje pessoas da Receita Federal com tornozeleira eletrônica, porque dados da esposa de Alexandre de Moraes foram vazados e ele, como vítima, acusador, delegado, juiz, promotor e tudo, manda meter tornozeleira no pessoal da Receita Federal. Colocou no inquérito o presidente do Sindicato da União dos Auditores Fiscais, porque ele falou que simplesmente não dá para investigar altas autoridades. Altas autoridades, leia-se, ministros do STF. Ou seja, eles estão intocáveis. A Receita, que muitas vezes ajudou a se instalar essa ditadura alexandrina no país, hoje se volta contra. A mídia, hoje, que a Globo, todas essas emissoras que ajudaram a esse sistema se perpetuar, esse sistema se incorporar e ganhar força e ganhar atração, hoje começam a ser atacados por esse próprio sistema. Ou seja, o monstro fugiu totalmente ao controle. Ou nós paramos Alexandre de Moraes, ou simplesmente esse senhor vai acabar com o que resta de democracia em nosso país. Não existe um país onde exista um poder super protegido, super privilegiado, e a gente pergunta, quem julgará esses ministros? Quem julgará os ministros por contratos com banqueiro, familiares com contratos com banqueiro, milionários, sem nenhum parâmetro no direito, sem nenhum parâmetro de escritórios de advocacia, um banco médio fazendo essa verdadeira farra, que quem está pagando não é o governo, quem está pagando somos nós. É o cidadão que paga, através dos seus tributos e através da inserção no sistema bancário, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, 51 bilhões de reais só para a farra do Banco Master. Ou seja, ou existe um freio em relação a esses ministros, ou a gente vai normalizar a corrupção de uma certa casta em nosso país. Vai acontecer o que acontecia nas ditaduras comunistas, onde você existia uma casta que poderia cometer qualquer tipo de crimes e arbitrariedades, até que alguém os assassinasse, e o resto da população, que para a população, sim, dura lei, dura pena, né, gulags, campos de concentração, que a gente está vendo acontecer no Brasil. Depois nos chamam de lunáticos, de malucos, mas a história se repete. O Brasil tem uma casta de superprotegidos, que é o STF. O Senado é conivente porque tem rabo preso, e a gente precisa mudar esse Senado. Colocar pessoas que não têm um processo, que não têm um problema, que não possam sofrer esse tipo de chantagem. E começar a tratar de forma séria impeachment de ministros criminosos. É isso que temos que fazer em nosso país. Deputado, boa tarde. Aqui, Rafael Fontana. Sabe quem odiava auditores fiscais? Al Capone. Né? Se ele pudesse, ele teria prendido todo mundo, teria mandado desaparecer. Parece que temos um comportamento parecido aqui no Brasil. Deputado, só que esta é a primeira eleição presidencial, eleição para deputado federal e senadores, desde que os inocentes de 8 de janeiro foram presos. O senhor vê um cenário diferente este ano? A população poderia ir mais às ruas este ano, ano eleitoral, para que pressionasse o Congresso, pressionasse Hugo Mota e Alcolumbre, teria um resultado melhor neste ano? O senhor é capaz de sentir esse termômetro dentro do Congresso Nacional? É possível talvez, sobretudo no Senado, onde 2/3 vão, né, voltar ao escrutínio popular. Tem muitos senadores que foram eleitos enganando a população, dizendo que iriam se comportar de uma maneira e se comportaram de maneira totalmente diversa. Mas talvez essa não seja, Rafael, a solução final. A solução final é realmente a gente mudar a composição do Congresso Nacional. Porque a gente ter um ato aqui, um ato ali, mas o sistema está todo corrompido, não resolverá
o problema. Então, volto a dizer, a gente tem que saber como votar. Muitas vezes a gente vota no presidente e aí na hora de escolher um senador, um deputado federal, um deputado estadual, vota no compadre, no amigo, em alguém que fez um favor, que deu uma ajuda. Sou lá do Nordeste, infelizmente ainda existe muita compra de voto. Então, a pessoa tem um ideal da direita, tem um ideal de ser conservador, quer libertar o Brasil, mas na hora de escolher aqueles que vão dar sustentação para a gente mudar esse sistema, que é o Congresso Nacional, não vota conforme suas convicções, vota conforme um ou outro interesse. Então, essa consciência é que é o mais importante. Porque a gente conseguir que o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, e eu já venho pressionando há muito tempo isso, principalmente Davi Alcolumbre tem que ser mais pressionado. Mas a mudança da composição é que vai resolver o problema. É a gente eleger um Senado de maioria conservadora, a gente ter um presidente do Senado, que será o presidente do Congresso Nacional, conservador, ou seja, com compromisso público em enfrentar os abusos do Supremo Tribunal Federal, a gente ganhar a presidência da República, e aí, com esses dois poderes juntos, legislativo e executivo, unidos em prol do Brasil, a gente consegue frear o judiciário que está totalmente incontrolado. Totalmente incontrolável. Então, a manifestação é importante, mas o mais importante passa esse ano é o voto. É a hora do voto, é a hora da gente eleger um Congresso que represente os nossos anseios. E aí é isso que a gente fala, você tem que estudar a história do pré-candidato e na hora da eleição do candidato, como ele estava se comportando nos últimos anos. Porque neste último ano, claro, vai aparecer muita gente falando de STF, falando de Alexandre de Moraes, dizendo que agora quer combater. Mas como foi esse senador nos últimos 7 anos? Como foi esse deputado federal nos últimos 4 anos? Como foi essa pessoa nesses últimos anos? Ela realmente combateu ou ela se finge que combate? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque chega em Brasília, aqui, parece que as pessoas, né, caem no conto da sereia. Na campanha diz uma coisa, chega aqui em Brasília, se transforma. Então, isso a gente não pode admitir, não pode permitir. E é o que diz, né? O meu povo está na palavra de Deus, né? Por falta de conhecimento, meu povo perece. Então, o conhecimento é fundamental. A gente conhecer quem são as pessoas que estão colocando o seu nome à disposição e se eles têm compromisso verdadeiro com o nosso país. É isso que importa. A gente não tem a maioria na Câmara, a gente não tem a maioria no Senado. É o maior Congresso conservador da história? É, comparado aos anteriores. Mas hoje quem domina é o Centrão. Então nós temos entre 100 e 120 deputados conservadores e só. Então nós temos entre lá 30 senadores conservadores e não passa disso. Então nós precisamos da maioria conservadora nas duas casas. A eleição de presidentes conservadores. O presidente da República conservador. O nosso pré-candidato, eu não posso pedir voto, nem irei pedir, mas digo que o meu pré-candidato chama-se Flávio Bolsonaro. Ou seja, todo esse contexto precisa existir para que o Brasil volte aos parâmetros de normalidade. O que nós queremos, eu quando iniciei os meus estudos no direito, lá em 2007, hoje sou advogado, quando eu iniciei os meus estudos de direito, os ministros do STF eram pessoas admiradas. O que o ministro do STF decidia era algo louvável, nós estudávamos e respeitávamos. Quando ia o ministro do STF, lá a Sergipe, o meu estado, nós íamos para a palestra, para o congresso, para o evento, porque eram figuras extremamente respeitadas. Hoje são figuras abjetas pela população. Um ministro do STF, na sua grande maioria, não consegue ir a um restaurante ou a um shopping, porque é hostilizado pelos seus comportamentos. Então, isso é normal em um país? Isso é normal em uma democracia? Eu acho que não. Eu acho que a normalidade é a gente voltar ao Brasil a ter poderes independentes e harmônicos entre si, um sem sobrepujar o outro, um sem esvaziar o outro, sem mandar no outro, sem essa chantagem, porque a gente sabe que o que existe é chantagem. Quando o Senado avança, processos de senadores começam a andar numa velocidade repentina, e aí quando o Senado recua, esses processos são desaparecidos, são arquivados, provas anuladas. É isso que a gente vê, um sistema totalmente corrompido, e a gente tem que mudar radicalmente isso. E só muda com pessoas comprometidas verdadeiramente com as nossas causas. Ótimo, deputado. Eu vou passar para o analista político que está aqui conosco hoje também, Pedro Neto, para ver se ele tem uma pergunta aqui para participar junto conosco da entrevista com o senhor. Pedro. Exatamente, deputado. Nos últimos anos, vimos o quanto o Alexandre de Moraes veio dobrando a aposta, dia sim e dia também, incansavelmente. Isso começa lá em março de 2019, né, com aquele interminável inquérito das fake news. Depois ele dobrou a aposta, inclusive, peitando secretário de Estado, ex-secretário de Estado norte-americano, um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk. Você acha que esse, de fato, é o momento
né, que ele vai estar nas cordas, mas que ele vai conseguir se salvar, porque tem um que está um pouquinho mais arrolado do que ele, em meio a todo esse escândalo do Banco Master, que é o Dias Toffoli? Ou você acha que mesmo assim a gente consegue ter ali, para a honra e glória do Senhor Jesus, impeachment desses dois ministros? E o segundo ponto, qual é o impacto que você acha que um impeachment de Alexandre de Moraes, ele e Dias Toffoli, ou apenas do Dias Toffoli, terá eleitoralmente para o Lula? E também, se puder só jogar a terceira, é o caso do Lulinha, a quebra de sigilo do Lulinha. O quanto você acha que isso impacta também no governo federal? Vamos lá, né? Eu vou responder de trás para frente. Eu acho que pelos indícios que aparecem e pelas delações que irão começar a ocorrer, sobretudo no INSS, Lulinha está até o pescoço envolvido nesse escândalo, porque você tem viagens pagas, você tem transferências feitas, você tem delações em curso, pessoas que já garantiram que irão entregar a cabeça do Lulinha, e aí é o filho do presidente da República. Por muito menos Bolsonaro era simplesmente achacado em rede nacional por causa de joias pessoais que ele recebeu. Então, assim, e a gente não vê o mesmo ímpeto da grande mídia em tratando-se de Lulinha, mas o esquema do INSS tem o DNA do PT, a gente vai ver que o PT será dragado para esse escândalo, tem a CPI do Banco Master, isso instaurado será muito importante para que a gente possa desnudar também mais esse submundo, que o PT também está envolvido até o talo, governo da Bahia, governos de outros estados, né, políticos ligados ao PT e também políticos do Centrão, quem errou que pague. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão chamado Vorcaro, mas a gente vê o cara vivendo uma vida nababesca, é verdadeiramente algo inconcebível para parâmetros regulares da sociedade. A gente não tinha nem noção que um banqueiro médio poderia ter um padrão de vida como ele levava, é algo chocante para todos nós. E quem está pagando essa conta somos nós, é o povo brasileiro, não tenha dúvida disso. Então, eu acho que a crise do PT tende-se a agravar, a rejeição de Lula é muito grande, está aumentando muito no Nordeste. E graças a Deus que a estratégia para o Nordeste vem sendo acertada pela direita, e eu sou um dos maiores, eu como nordestino, sou um dos maiores entusiastas da nossa região. Eu que eu venho dizendo, né, converso muito com o presidente Flávio, o futuro presidente Flávio, ele vem dizendo também nas entrevistas, o Nordeste não é o problema do Brasil, o Nordeste é a solução para o Brasil, e eu acredito piamente nisso. Então nós temos um cenário hoje que vem se desenhando dessa maneira. Em relação a Alexandre de Moraes, ele é corajoso. Ele é uma pessoa que não tem limites. Ele tem traços, aí só um médico vai dizer, de uma pessoa que pode ter até algum distúrbio neurotípico. Então a gente não sabe. O que a gente sabe não existe acordo com uma pessoa que nem ele. É que nem Churchill e Hitler na Segunda Guerra. Quem viu os documentários, Churchill dizia: no fim dessa guerra só estará uma pessoa viva. Espero que seja eu. Então, com essa turma não tem mais acordo. Agora nós aí vamos para a teoria dos jogos. O que é mais estratégico? Será que a gente consegue tracionar agora para ter o impeachment? Eu teria interesse. Eu sempre lutei pelo impeachment de Alexandre de Moraes. E aí a gente vai para um outro ponto. Aí Lula pode indicar um outro ministro que tenha 40 anos. Aí imagina aí mais 35 anos de um ministro indicado por Lula. O Brasil tem que analisar isso. Agora, que impeachment de ministros tem que acontecer, Alexandre, seja o Dias Toffoli, eu acho que até mais isso tem que acontecer. Talvez o melhor momento seja com um Congresso modificado e com um presidente alinhado conosco, para que a gente não troque 6 por meia dúzia, ou seja, até pior. Chegue lá um novo Flávio Dino. Mas eu continuarei pressionando por impeachment, continuarei lutando pelo impeachment do ministro. Apesar de ser deputado federal e não votar em impeachment, convocamos diversas manifestações, continuaremos convocando e pressionando, e a gente tem que ter uma consciência clara. Não existe acordo com esse tipo de gente, não existe acordo com essas pessoas, não existe achar que ele vai distensionar, porque a cada dia é o que você falou, Pedro, eles vêm dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta. Então, não há mais margem para nenhum tipo de entendimento. Eu acho que também nunca houve, eu nunca fui dessa linha, então eu acho que é enfrentar. Se ele é corajoso, a gente tem que ser corajoso e meio contra ele. Como diz o Nordeste, para doido, doido e meio. Então é isso que a gente tem que ser. Excelente, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a nação brasileira. Tenha misericórdia do nosso povo e juntos a gente vai vencer essa luta. Quem puder me seguir nas minhas redes sociais, Rodrigo Valadares, um grande abraço. Obrigada, Deus te abençoe.